Mais uma semana de aula. Nós vamos continuar falando sobre população, né? Desta vez nós vamos falar sobre as teorias demográficas sobre o crescimento populacional. Então nós sabemos que hoje nós temos mais de 7 bilhões de habitantes e nós tivemos vários tipos de crescimento no decorrer da história da humanidade. Então nós podemos pontuar esses tipos de crescimento. Nós tivemos um crescimento populacional lento, do início da história da humanidade até o século XVIII, com o surgimento da primeira Revolução Industrial. Por que nós tínhamos um crescimento lento? Porque nós tínhamos, uma alta taxa de natalidade, ou seja, nascia muitas pessoas. Em contrapartida também nós tínhamos uma alta taxa de mortalidade. Por que essa alta taxa de mortalidade? Por causa que existiam muitas guerras, muitas epidemias que matavam, Era a causa de muitas mortes nas cidades, na zona rural, onde existia, população de fato. Por que essas epidemias matavam muitas pessoas? Porque não existiam vacinas, não existiam remédios, antibióticos, a medicina praticamente não existia nesse tempo. A partir da primeira Revolução Industrial, certo? Até 1950 nós tivemos um crescimento elevado, porque continuou as altas taxas de natalidade e a mortalidade ela diminuiu devido ao quê? Devido à melhoria das condições médicas e sanitárias, Então a medicina começou a surgir, começou a se desenvolver, começou-se a utilizar, o uso de antibióticos, de vacinas, o que diminuiu a mortalidade da população. E a natalidade, o número de nascimento, continuou no mesmo patamar, certo? Então gerando aí um crescimento populacional. De 1950 a 1980 nós tivemos a explosão demográfica, que é a época, foi o período da história da humanidade que houve o maior crescimento populacional. Por isso que nós falamos de explosão demográfica, certo? Para você ter uma ideia, em 1950 a população mundial era de 3 bilhões de habitantes. Quando chega em 1980, chega-se, a um patamar de 6 bilhões de habitantes. Ou seja, em apenas 30 anos houve, a população ela dobrou de tamanho, de 3 para 6 bilhões. De 1980 aos dias atuais, nós temos uma estagnação, crescimento muito baixo. Por causa de quê? A mortalidade continuou baixa, cada vez mais baixa, com as melhorias médico-sanitárias, com a urbanização, com saneamento básico. Mas, em contrapartida, a natalidade também. A natalidade agora tem um declínio, a taxa de natalidade já é muito baixa. Por causa de quê? Por causa da introdução dos métodos contraceptivos, dos métodos anticoncepcionais, que permitem que as mulheres, que as famílias agora tenham um planejamento familiar. Enquanto antigamente a gente via famílias com 10, 12, 15 filhos, hoje a média é de menos de 2 filhos por família, por mulher. Então, devido que o planejamento familiar propiciado por esses métodos contraceptivos. Diante desse crescimento populacional, no decorrer da história da humanidade, nós temos algumas teorias demográficas, teorias sobre esse crescimento. Então, a primeira teoria é a teoria malthusiana, de Malthus, como vocês podem ver aqui. Aqui é Malthus, ele formulou essa teoria. No seu ensaio, sobre o princípio da população, ele afirmou que a população mundial cresceria em um ritmo rápido, comparado por ele a uma progressão geométrica. Então, ele dizia que a cada 25 anos a população ia dobrar de tamanho. Em contrapartida, ele analisava que a produção de alimentos cresceria em um ritmo lento. Ele comparou esse crescimento a uma progressão aritmética. Ou seja, ele chegou à conclusão de que faltaria alimentos para todos os habitantes da Terra, já que a população cresceria num ritmo bastante acelerado, ou seja, em progressão geométrica, e a produção de alimentos em progressão aritmética, certo? Diante dessa teoria malthusiana, nós temos algumas críticas, porque essa análise dele não se concretizou, a gente vai ver aqui. A primeira crítica que a gente pode fazer a Malthus
ou seja, a sua teoria, a teoria malthusiana, é que ele não considerou os avanços técnicos, científicos, mecânicos aplicados à agricultura e, consequentemente, o aumento da produção de alimentos. Então, ele não vislumbrou, ele não colocou na sua análise que haveria um avanço científico que também seria aplicado na agricultura, o que nós vemos hoje. Nós temos uma produção de alimentos, de maneira que não falta alimentos. Ah, professor, mas existe fome em nosso planeta? Existe, eu falei a vocês, cerca de 1 bilhão de habitantes, né, que estão abaixo da linha da pobreza, ou seja, eles passam necessidades, tem uns que fome mesmo, né, não tem alimento, mas não é pela falta de alimento, é pela má distribuição de alimentos. Se os alimentos produzidos fossem divididos, fossem distribuídos de maneira mais igualitária, não existiria fome em nenhum lugar do planeta, certo? Então, a produção de alimentos dá para suprir a necessidade da população, certo? Então, a gente já vê aí um erro de Malthus não considerar os avanços técnicos que aumentou a produção de alimentos. Nós podemos dizer também, afirmar, fazer outra crítica, que ele não levou em conta as regiões, né, mais férteis do planeta. Então ele vivia numa região pouco fértil, então a produtividade lá era pequena, certo? No entanto, existem outras regiões do planeta muito férteis, o que gerou um aumento de produtividade de alimentos. Outra questão que não aconteceu, ele dizia que a população mundial ia dobrar a cada 25 anos, em ritmo de progressão geométrica, e isso não ocorreu. Como eu falei no início da aula, nós só tivemos um período, né, de 1950 a 1980, que nós chamamos de explosão demográfica, que a população dobrou e foi em 30 anos. E ele dizia que a cada 25 anos, não é, ininterruptos, haveria, né, a população ia dobrar e isso não aconteceu. Então o crescimento não foi tão grande, não é tão grande quanto ele dizia, e a produção de alimentos aumentou, que dá para suprir facilmente a necessidade da população. Só existe fome, como eu expliquei a vocês, por causa da má distribuição de alimentos e de recursos em nosso planeta. Depois da teoria de Malthus, né, a primeira teoria, vamos para a segunda teoria, que é a teoria neomalthusiana, né? Neomalthusianismo, ou seja, a teoria neomalthusiana, que dizia que o acelerado crescimento da população mundial após a Segunda Guerra aqui umas afirmações, menor nos países mais desenvolvidos economicamente. Segundo, e é maior nos países menos desenvolvidos economicamente. Então, diante dessas duas premissas, que a população cresce menos nos desenvolvidos e cresce mais nos menos desenvolvidos, ele criou essa teoria. Uma grande população é um empecilho ao desenvolvimento econômico de um país. Ele afirmava, Malthus, que um país que tinha um crescimento populacional grande, fatalmente ele seria pouco desenvolvido. Então nós temos aqui excesso de gente, como ele disse aqui, a preocupação neomalthusiana, excesso de gente, explosão demográfica, encargos econômicos. Então, para essa teoria, quanto maior a população, vai gerar encargos econômicos. Esse excesso de gente vai acarretar gastos a esse país e fazer com que ele não tenha um desenvolvimento, certo? Então, por isso, diante de tudo isso, ele criou algumas soluções, né? As soluções impostas pelos neomalthusianos, que era o controle de natalidade, e esse controle de natalidade, ou seja, controlar o número de nascimentos, de que maneira? Não reprimindo os abortos ilegais, então quem quisesse praticar abortos ilegais, né, não ia ser punidos, para que haja uma diminuição do número de nascimentos. Esterilização em massa de mulheres através daquelas cirurgias laqueaduras, né, as ligaduras de trompas. Então, quando uma mulher ela liga, a gente chama ligar, né, que é a ligadura de trompas, ela não pode mais ter filhos. Isso é chamado de esterilização, né, das mulheres. Então, isso acarreta o quê? Uma diminuição do número de nascimento, ou seja, uma diminuição na taxa de natalidade. Então, a tese central dele era que um rápido crescimento populacional seria um obstáculo ao desenvolvimento econômico de um país, acarretando sérios problemas de pobreza, fome e miséria ligada a elevadas taxas de natalidade. Então, ele dizia,
Crescimento populacional, rápido crescimento populacional, significa pouco desenvolvimento econômico. Essa é a ideia da teoria neomalthusiana. Depois da teoria neomalthusiana, nós temos a última teoria, a teoria reformista ou marxista, que faz justamente uma crítica ao modo como os malthusianos analisaram o crescimento populacional. Para os neomalthusianos, o que causa o baixo desenvolvimento econômico é a grande taxa de natalidade, é o crescimento populacional. Já os reformistas dizem que é o contrário. Os reformistas eles defendem que teorias demográficas marxistas, ao contrário dos neomalthusianos, consideram a própria miséria como sendo responsável pelo acelerado crescimento da população. Presta atenção. O que é que eles queriam dizer, os reformistas ou marxistas? Que um país pobre, certo? A população pobre, ela vai ter o quê? Pouco acesso à educação, vai ter pouco acesso à informação. Diante disso, uma população pobre, miserável, né? Com vários problemas sociais, não tendo acesso à educação, à informação, ela não vai ter condições de fazer o planejamento familiar, certo? Então ele dizia, se a gente der qualidade de vida a essa população, ela própria que vai fazer o seu planejamento familiar, certo? Então, se a população está em miséria, ela não tem condições de fazer esse planejamento e, consequentemente, tem um grande crescimento populacional, certo? Então, é a miséria o responsável pelo crescimento da população, segundo os marxistas, e a gente observa que realmente os reformistas têm razão quando a gente analisa os países. Então, os países mais pobres, com menos desenvolvimento econômico, é onde tem o maior elevado, as maiores taxas de crescimento populacional, por causa que a população não tem acesso à informação, não tem acesso à educação, não tem acesso à saúde e não tem condições de fazer o seu próprio planejamento familiar. Então, diante disso, os reformistas, os marxistas, eles defendem reformas socioeconômicas que permitam a elevação do padrão de vida. Tendo essa elevação do padrão de vida, nós vamos ter o quê? Menor crescimento populacional. E também defende melhoria da distribuição de renda e de alimentos, aumento da escolaridade, aqui a explicação central, aumento da escolaridade, que resultaria num planejamento familiar e na diminuição da natalidade e do crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo e crescimento populacional. Então, a gente observou isso. Países em que tem um melhor desenvolvimento econômico, apresentaram um melhor desenvolvimento econômico, também, ao mesmo tempo, diminuiu o seu crescimento populacional. Então, pessoal, com reforma social, melhoria no padrão de vida da população, nós temos, em decorrência disso, uma diminuição do crescimento populacional. A própria população vai entender e fazer o seu planejamento familiar. Então, pessoal, essa é a nossa aula. Assistam, façam as suas anotações e até uma próxima.